Está me ouvindo agora? Não estou te ouvindo. Nossa. O Rodrigo levou o computador para conectar com a impressora e os meninos mexeram, e agora não. Aqui está como normal, mas não estou conseguindo. Que estranho, Ju. Deixa eu ver aqui. Não tem configuração do áudio. Estou lá na configurações para ver se dá certo. Não estou conseguindo. Deixa eu fechar a câmera. Bom dia. Vocês estão me escutando? Não estou conseguindo, Estevam. Se eu não conseguir, não consigo ficar. Tá ok. Mas Ju, qualquer coisa. Então parece que alguma coisa no. Só estou ouvindo você falar, mas não estou vendo, mas não estou te ouvindo. Eles estão dormindo, aquele que mexeu. Ela não está te ouvindo, é isso? Eu ia falar para ela tentar ir pelo celular, né? Mas eu não sei nem se eu consigo fazer chat aqui. Agora deu certo. Deu certo agora? Deu, mexi aqui, deu certo. Eu falei que eu vou ser eliminada, você não me elimina, viu, Estevam? Vou ser eliminada. Meu Deus, cada dia uma... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Rô. Tudo bem? Bom dia, Vera. Bom dia, Salete. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bem? Bem, também. Vamos dar mais um tempinho para ver se chega mais gente. Friozinho desse hoje tá bom para ficar em casa, né? Deitado na cama. Olá, bom dia, Nicanor. Olá. Bom dia, bom dia. Só mais um minutinho aí para ver se chega mais alguém e a gente já inicia, tá? Bom, então vamos iniciar aqui, fazer uma breve prece. Vamos todos relaxar nossos corpos, acelerar nossos pensamentos, sintonizar nossa vibração com o ambiente dos nossos lares. Neste momento foi preparado pela espiritualidade amiga para o estudo desta manhã. Saudar a todos a presença do nosso Mestre Jesus, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre querido, pedimos que abençoe o nosso propósito de instrução, de estudo do Evangelho, do estudo desta doutrina consoladora, dessa doutrina esclarecedora, que os ensinamentos aqui discutidos nesta manhã possam refletir no nosso íntimo, aumentar a nossa compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Permaneça conosco, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal,
Até acho que o momento a gente foi acabando, a gente estudou muito a parte, digamos assim, a parte física da criação, né, da Gênese. Então, a gente estudou ali a formação do universo, a formação dos planetas, e, no caso especificamente da Terra, com base no estudo da geologia, né, que na época ali de Kardec já era um estudo que estava despontando e que estava trazendo muita luz para essa questão da Gênese, e por vezes até contradizendo ali os textos bíblicos ou a interpretação, né, principalmente que as religiões davam para a Igreja Católica, propriamente dito, dava para esses textos bíblicos, né? E aí, no capítulo 10, agora, a gente chega na gênese orgânica, ou seja, na criação dos seres orgânicos mesmo. Então, nós vimos ali na parte da geologia a formação dos minerais. Então, inicialmente, a gente tinha um planeta incandescente, com todos aqueles materiais que hoje são os materiais que hoje nós temos aqui, toda a matéria que nós temos já existia naquela época, mas eles eram... esses princípios eles estavam de alguma forma volatilizados por causa do calor, conforme o globo foi esfriando, e aí começou a formar o agrupamento das moléculas, formou a água, formaram os primeiros minerais e tudo mais. Então, a partir de agora, a gente vai estudar, nesse capítulo 10, a parte da gênese orgânica. Então, como que surgiu, efetivamente, a matéria orgânica e os corpos orgânicos, né? Então, ele inicia dizendo que, bom, pelo próprio estudo da geologia, a gente observa que, inicialmente, nós não temos nenhuma evidência de vida orgânica no planeta, e, a partir de um certo momento, passou a ter vida. Então, se houve um tempo que não existiram animais aqui no planeta, então eles tiveram um início. E aí a grande dúvida é, como que surgiram as primeiras espécies de cada animal, né? E Kardec até, de um modo bem... o que é característico do espiritismo mesmo, de um modo bem humilde, já diz, bom, se isso se refere ao princípio das coisas, o máximo que a gente pode fazer é formular hipóteses. Dificilmente a gente vai conseguir, com base na ciência, dificilmente a gente vai conseguir afirmar categoricamente o que foi e como foi que aconteceram as coisas lá atrás. Nós não estávamos aqui, e dificilmente algum espírito de ordem mais elevada teria permissão para vir aqui e nos contar exatamente como foi. E isso é muito comum até em aspectos assim da nossa própria vida. Tem muita coisa que Deus deixa um pouco escondido da gente, né? Por mais que a gente evolua cientificamente, mas alguns mistérios eles vão permanecer aqui para nós, enquanto seres encarnados, seres humanos encarnados aqui no planeta Terra. Por exemplo, a questão do próprio sono. Até hoje a ciência não consegue entender o que é o sono, algo que a gente faz rotineiramente e nos escapa exatamente o que é e qual é o princípio ali, o que acontece quando a gente dorme e tudo mais. A questão da nossa origem também é algo que provavelmente Deus colocou num local que a gente não consiga alcançar exatamente, porque deve ser existe um propósito para tudo. Deus quer que nós, de fato, creiamos, acreditemos na providência, sem que nós tenhamos uma prova cabal de como que as coisas se sucederam, né? Então, Kardec vem trazendo a questão, bom, como que poderia ter surgido? A partir de surgiu um casal primitivo, como a Bíblia nos diz, né? Então, nós teríamos ali um casal primitivo, Adão e Eva, e a partir dali todos os seres humanos são descendentes, ou se esses casais eles acabaram sendo germinados ou surgiram em vários pontos do globo. E aí, nesse ponto, ele remete novamente à geologia, e ele nos diz que a observação que a gente tem pelas camadas geológicas é que
os animais, eles surgiram, a vida orgânica acabou surgindo de uma maneira uniforme em vários pontos do globo ao mesmo tempo, né? Então, a ideia é que, de fato, não existiu um casal primitivo propriamente dito, mas que houve o surgimento da vida, ela ocorreu em vários lugares do globo. E ele até coloca isso de uma maneira muito lógica, que ele diz o seguinte, pô, se Deus quisesse que todos nós, toda a vida derivasse de um único casal primitivo, seria até uma imprevidência do Criador, né? Seria uma imprevidência de Deus, porque pô, você coloca um casal só para gerar toda uma linha de descendência que perdura até hoje, esse casal poderia acabar não procriando. Então, Deus criaria um casal que poderia não procriar, e aí todo o planejamento do globo em si estaria prejudicado no que se refere à vida. Então, pela lógica, isso nos diz que pô, dificilmente nós poderíamos ter surgido de um casal primitivo. Mas, mais uma vez, isso são só suposições que a gente pode ter a partir das observações da ciência. Mas é o que hoje nós temos como mais evidente, né? Então, aí, o que ele traz? Como a astronomia e a geologia nos explicam muito sobre a origem do globo em si, da forma como ele é hoje, a química, por sua vez, ela traz uma pista muito interessante com relação à nossa própria formação, à nossa própria criação. Ele nos diz o seguinte, que a química mostra que a natureza, a formação dos corpos orgânicos, igual ao nosso próprio corpo, ela é formada da mesma forma que os princípios minerais, né? Então, é agrupamento, é lei de atração do próprio, da matéria física, da matéria, no caso dos corpos, a gente tem uma proporção de carbono maior, muitas vezes, do que dos minerais. Muitas vezes os minerais não têm carbono, mas, fora isso, a formação em si do nosso corpo é exatamente igual à dos minerais. Então, esse foi talvez foi a grande descoberta ali, mais ou menos próximo da época de Kardec. A química começou a mostrar que o nosso corpo não difere tanto do que é um corpo mineral, do que é uma rocha. Então, nós temos, pela lei da afinidade, então, nós temos ali todos os elementos que estão na natureza, e por alguma lei de atração, alguma formação, acabam se juntando dois elementos e formando um terceiro elemento com características diferentes. Então, ele cita, por exemplo, a água, né? Então, nós temos a água, ela é composta de hidrogênio e oxigênio, inicialmente são gases, né? Então eles estão na natureza, mas que quando eles se agrupam sob certas condições, eles acabam formando um terceiro elemento, que é a própria água. Então, por esse princípio da atração desses elementos básicos da natureza, nós temos a formação de corpos mais complexos. E o nosso corpo, a vida orgânica, não difere disso. Basicamente, nosso corpo é formado a partir dessas atrações entre os elementos, né? E aí, no item 9, ele vai dizer o seguinte, que todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequena escala nos laboratórios de química. E elas se operam espontaneamente e em grande escala no grande laboratório da vida. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas os seus princípios constituintes volatilizados, ou seja, então, o oxigênio e o hidrogênio, por exemplo, que estão hoje na água, por exemplo, no início eles estavam volatilizados por causa da temperatura do globo. Então, conforme começou a esfriar, eles começaram a se agrupar. Quando as terras calcárias e outras tornadas preciosas com o tempo se depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém se encontravam no ar, em estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares,
Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, sulfatos, a princípio em dissolução nas águas e depois na superfície. E aí ele mostra, então, que a partir desse entendimento a gente consegue saber como, a partir da origem ali do globo, como que nós chegamos hoje nessa formação material que nós temos. E ele diz o seguinte, que se por algum motivo a Terra voltasse, por alguma revolução, ela voltasse a ser um globo incandescente, toda essa matéria que existe aqui, ela se volatilizaria de novo, e a partir de um resfriamento, uma causa de um resfriamento futuro, as moléculas voltariam a se agrupar da mesma forma, porque a lei de atração, as leis físicas, elas são leis universais, elas são leis de Deus, e elas são leis imutáveis. Não existe mutação nas leis naturais. Então, isso é um princípio que aconteceu, pode vir a acontecer, podem haver outras revoluções, e a Terra voltar a ser um globo incandescente, para depois fazer um novo resfriamento, e a vida voltar a surgir. Então, ele diz o seguinte, no item 12, que a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos orgânicos. Então, os principais seriam o quê? O oxigênio, o hidrogênio, ele chama aqui de azoto, mas é o nitrogênio, né, que é conhecido aqui no Brasil como nitrogênio, e o carbono. Então, a partir desses 4 elementos principais, nós temos a formação de praticamente todos os corpos orgânicos. Com uma diferença é que esses princípios materiais, de alguma forma, eles não formam exatamente os nossos músculos, os nossos ossos, a sangue, mas é a partir deles, a partir da transformação desses elementos, da combinação desses elementos, é que os nossos corpos em si são formados da maneira que é formado, assim como o das árvores, por exemplo. Então, nós temos a seiva, nós temos o tronco e tal. Isso tudo ele deriva de combinações a partir desses princípios materiais, né? Então, na sequência, né, Kardec vai nos explicando, então, que o que se passa, no item 15, ele diz o seguinte, que o que se passa diariamente sob os nossos olhos pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, visto que as leis da natureza, elas são invariáveis, como eu já disse. Elementos constitutivos... Chegou mais gente aqui. Uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos são os mesmos, que os vemos incessantemente em dadas circunstâncias a formar pedras, plantas e frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. Ao se justaporem sob a ação da mesma lei, as moléculas elas produzem um conjunto análogo. Então, materialmente, o que nós temos é isso. Ó, a nossa formação, a formação da vida orgânica, ela não difere da formação da vida do minério. Mas existe alguma coisa que difere. Então, nós vemos a diferença que existe entre uma rocha e uma planta, a diferença que existe uma rocha entre uma pedra e um animal, ou uma pedra e o nosso próprio corpo. E aí ele entra no conceito do princípio vital. Então ele diz que quando a gente fala que existe semelhança, a semelhança ela é unicamente em relação ao princípio material. Então, quando a gente fala dos corpos, nosso corpo, ele é similar a uma rocha, em termos de constituição química. Mas isso é só no sentido material. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, que futuramente a gente vai tratar, na matéria orgânica existe um princípio especial que nos difere da rocha, que é o princípio vital. Então, todos os seres vivos, eles têm um princípio que, no caso dos minérios, não existe, que é o princípio vital. E aí, ele coloca aqui de uma forma muito interessante, porque de lá para cá pouca coisa evoluiu nesse sentido. Ele diz que a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos
também conseguiu decompor os corpos orgânicos. Então, ele consegue saber qual é a constituição dos corpos orgânicos. Porém, jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nos seres orgânicos alguma coisa que não existe nos inorgânicos. Então, a partir do momento que cessa o princípio vital, aquilo que está dentro ali, e que nos difere o corpo orgânico vivo de um corpo mineral, a partir do momento que esse princípio vital ele deixa de existir, o homem já não consegue reconstituir. Então, o princípio vital é algo que até hoje ainda está fora do alcance da ciência e fora do alcance do ser humano, né? Como eu disse, existem coisas que Deus coloca num lugar um pouco mais escondido que a nossa capacidade talvez nunca chegue, né? Então, apesar de tudo, a gente ainda não consegue identificar e falar, o princípio vital é esse. A gente consegue julgar o efeito. O efeito, então, a gente consegue saber quando um corpo deixou de estar vivo, mas saber exatamente o que dava vida, qual era a força motriz daquela vida, o homem não consegue. A humanidade ainda não consegue identificar e talvez nunca venha conseguir aqui, enquanto seres encarnados. Talvez enquanto seres mais evoluídos em outros orbes, a gente tem um pouco mais, uma compreensão um pouco maior, mas aqui não. Então ele diz o seguinte, que pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital por ser necessária a destinação deles, ou se preferirem, que esse princípio se desenvolveu por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve em certas circunstâncias o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, só teriam formado um mineral ou um corpo inorgânico. No entanto, em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Então, não é em si a junção desses elementos que constituem os corpos orgânicos igual ao nosso, não pressupõe um princípio vital. Tanto é que o homem consegue fazer essa junção, inclusive em laboratório, então ele consegue criar matéria orgânica em laboratório, mas ele nunca consegue, de uma forma intencional, criar um princípio vital ou fazer esse agrupamento. Isso daí deriva da própria natureza. E ele continua, na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, mas é incapaz de reconstituir aqueles corpos porque, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. Então, até para... não sei exatamente qual é o conhecimento aí de todos com relação ao que fala o Livro dos Espíritos, com relação ao princípio vital, mas eu queria trazer algumas perguntas e respostas, porque eu acho que o Livro dos Espíritos, nesse aspecto, nesse ponto do princípio vital, na verdade, ele tem um capítulo inteiro destinado ao princípio vital, e é muito interessante estudar ele, né? Então, a Gênese, o livro A Gênese, né, sendo um pilar, um tijolo que foi colocado depois do Livro dos Espíritos, ele está sob a base do Livro dos Espíritos também, né? Então, a pergunta 60 do Livro dos Espíritos começa assim: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E a resposta foi: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Como a gente já falou, a lei de atração entre o minério e os corpos orgânicos é a mesma. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? A resposta foi: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Então, existe esse princípio que nos torna animais, no sentido de existir uma vida, de existir um movimento dentro dos corpos orgânicos. Qual a causa da sua animalização da matéria? E aí a resposta foi a sua união com o princípio vital. Então, como a Gênese ali nos explicou, então, tendo um corpo orgânico com a junção do princípio vital, nós temos um corpo animalizado. E aí a pergunta seguinte, a 63 pergunta o seguinte: o princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? E a resposta foi: uma coisa e outra.
A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele lhe dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Aqui, quando a gente está falando de vida, a gente está falando de vida da matéria, vida encarnada, vida dos seres encarnados, a vida espiritual, como Kardec falou, tirando a parte do princípio inteligente, que a gente está discutindo aqui, é a nossa condição de seres encarnados, tá? Então, sem o princípio vital, a matéria não tem vida. Assim como não basta ter o princípio vital sem a matéria, também não há vida. Então, é uma junção entre matéria e princípio vital, e é o que faz efetivamente uma ponte ali entre o espírito e a vida da matéria. Na sequência, ele pergunta, na questão 64, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? E a resposta foi, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Para vós, um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo resulta do mesmo princípio. Então, o que os espíritos estão aqui nos dizendo é o seguinte, que o princípio vital também deriva do princípio do fluido cósmico universal, deriva tudo, na verdade, deriva desse princípio cósmico universal, que ali é que reside a criação de Deus. Então, Deus cria, na verdade, Deus não cessa a criação, então, o princípio cósmico universal está surgindo ali de Deus, e dele surge tanto a matéria quanto o próprio princípio vital. E, então, esse basicamente é o conceito, a diferença, então, que existe entre nós enquanto matéria, o nosso corpo, e o minério, basicamente, é a existência de um princípio cósmico, de um princípio vital que animaliza a matéria. Sobre esse ponto, eu achei interessante conversar que às vezes a gente lê alguns textos espíritas, acho que até na obra básica existem alguns pontos que falam como se na nossa cadeia de evolução nós tivemos ali um início, digamos assim, sob a forma talvez de minérios, né? Então, como se um espírito pudesse habitar um corpo mineral. Em outros textos, a gente já tem o entendimento de que não, de que o minério vai ser sempre um minério, é só matéria, e nunca vai ter digamos assim, um espírito ligado a uma matéria totalmente mineral. E talvez essa seja um dos mistérios, né? Então, às vezes um espírito pode vir e dar uma comunicação nesse sentido, de que nós podemos surgir a partir do minério, outros já entendem diferente. Mas por quê? Porque talvez nenhum de nós, mesmo enquanto espíritos, não tenhamos condições de saber exatamente qual é a nossa origem, se nós tivermos efetivamente uma passagem enquanto seres minerais. O fato é que nós somos seres em evolução, então, no mínimo, pelo menos a partir dos organismos mais elementares ali que têm vida, provavelmente nós já passamos. Mas se nós já estivermos presos ali, nós estamos presos, inclusive, no nosso corpo hoje, mas presos a um princípio mineral ali, a uma matéria mineral, esse talvez é um mistério que a gente não sabe. Então, a gente não pode afirmar exatamente se uma rocha tem alguma coisa ali de um espírito ligado a ela ou não. Isso é algo que o espiritismo mesmo, às vezes, ele deixa meio aberto, a gente vê uma certa ambiguidade. Tem pessoas que defendem que sim, tem pessoas que defendem que não. É algo que cada um tem que, talvez, tirar a sua própria conclusão e seguir, Ô, Estevão, né? Bom, me permite me permite uma pequena parte aí. Por favor, Carlos. Eu dei um Google aqui sobre a lei da entropia, né? Então tá lá, formalizada pela segunda lei da termodinâmica. Estabelece que a desordem natural de um sistema isolado tende a aumentar com o tempo,
Isso significa que a energia se dispersa e os processos naturais são irreversíveis, movendo-se sempre do estado organizado para o caótico, né? Então, segundo essa descrição aqui no Google, né, é como você falou, né? A matéria, ela tende a obedecer essa segunda lei da termodinâmica, né, lei da entropia, mas que por alguma razão, em se tratando de corpos físicos, né, organismos vivos, vai contra essa lei. Então, por exemplo, quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, aí está uma prova flagrante de que existe algo que vai contra essa lei, porque o óvulo, a partir daquele momento, ele vai se subdividindo, ele vai gastando energia até formar um corpo. Mas da onde vem essa energia, né? Ao ponto de ele se multiplicando, e isso não é só uma prerrogativa do corpo humano, isso em todos os animais, né? Então, nesse campo, como você falou, a ciência não consegue, né, empiricamente explicar. E o Espiritismo traz esse fluido cósmico universal, né? Ele generaliza para tentar dar para a gente uma ideia de que existe aí uma lei que foge realmente à nossa compreensão, né? É só a minha Exatamente, foge a contribuição. Não, perfeito, Carlos. Se a gente pensar... Eu não sei se eu... Oi? Só completar um negocinho que o Carlos estava falando, estava lembrando aqui. Não sei se vocês lembram daquela ovelha chamada Dolly. Eles fizeram, os cientistas fizeram um clone dela. Eles pegaram um óvulo lá, né, e com uma carga elétrica, eles meio que enganaram o óvulo e ele foi se dividindo, né? Então, essa mesma carga elétrica que o Carlos comentou, que a gente não entende, né, assim, como que pode surgir e dividir esse embrião, começaram a reproduzir aqui, né? Então, assim, qual que é a semelhança, né? Que eu não sei essa resposta, tá? Só eu estou comentando porque o Carlos falou dessa carga elétrica. E assim, a gente reproduziu aqui um ser, né, humano, eu não sei como que ficaria a alma desse ser também, é uma dúvida que eu tenho até hoje, mas que pela mesma carga elétrica se desenvolveu. O livro aqui, a Gênese, ele fala da questão da própria semente, né? Se a gente observar uma semente de uma árvore, uma árvore realmente grande, um jatobá, alguma coisa assim, a gente vê a árvore grande, a gente imaginar que de uma semente pode gerar toda aquela vida, e aquela semente ela não tem não tem seiva, não tem tronco, não tem nada, ela não tem aquela matéria que um dia vai ser formada. É tudo um processo de uma transformação que segue toda uma harmonia prevista geneticamente, e que só vai acontecer se ela estiver dotada do princípio vital. Então, numa semente já existe ali um princípio vital latente, né? Já existe um princípio vital, e que até hoje, e que provavelmente por todo sempre aqui no nosso planeta, vai fugir a nossa compreensão, a nossa capacidade de isolar, né? O homem em si, ele não consegue criar a vida, ele consegue, no máximo, dar andamento a um princípio que já está latente na matéria. Como a gente viu lá nos capítulos anteriores, lá naquele globo inicial ali, aquela bola de fogo que um dia já foi a Terra, o princípio vital já estava ali. Só que ele estava esperando o momento certo para eclodir. E pode ser que exista um princípio vital de alguma forma em estado ali de sono, esperando que a Terra um dia, um princípio, algum ser mais evoluído até do que nós, um corpo mais evoluído do que nós, mas que só vai realmente nascer, desabrochar aqui no planeta Terra quando as condições aqui forem mais propícias para isso, né? Então, é algo que é realmente um mistério, mas o princípio vital deriva em si do mesmo tem a mesma origem que a própria constituição da matéria. Então, matéria, princípio vital, como o livro dos Espíritos nos diz, tudo deriva
da mesma origem, né? Tudo vem do mesmo local, que é o princípio cósmico universal. Bom, na continuidade aqui, vai tratar sobre a questão da geração espontânea. E é interessante que ele fala aqui da geração espontânea como uma hipótese em si, e naquela época, né, 1800, então, 1850, 1860, a gente estava, talvez, ainda começando a tatear nessa teoria da evolução das espécies, né? Isso é interessante. Hoje, para a gente, quando a gente fala, nasceram aqueles seres mais elementares e dali vem toda a evolução orgânica até chegar nos corpos mais complexos como o nosso corpo. Isso para a gente é muito natural, porque hoje a gente aprende isso na escola, né? Mas na época, o que o Kardec estava fazendo era, ele estava peitando 1.800 anos de doutrina, de entendimento dos seres. Aí vem, poucos anos antes, né, vem Charles Darwin, e aí ele apresenta a teoria da evolução das espécies e tudo mais. Isso tudo foi muito revolucionário. Então, aqui, quando ele fala, por exemplo, sobre a geração espontânea, ele estava falando sobre algo que ainda, para a maior parte das pessoas, era algo que não se sabia muito se podia ser confiável, porque ainda se acreditava que não. Deus criou um casal primitivo e dali foi gerado todos os descendentes, né? Então, o que Kardec vai falar com relação à geração espontânea é o seguinte, ele fala, o problema proposto é esse: formam-se atualmente seres orgânicos pela simples reunião dos seres que os constituem, sem germes previamente produzidos de modo habitual de geração, ou, por outra, sem pais nem mães. Então, ele diz o seguinte, que os partidários da geração espontânea, eles pensam quer dizer, os partidários da geração espontânea, eles entendem que existia a possibilidade de surgirem seres sem que existissem pais e mães. E outros já entendem que não, que a reprodução ela sempre tem que ser gerada a partir de seres uns pelos outros, né? Então, todos nós precisaríamos de uma forma de pais e mães para poder ser gerados, né? Então, o que Kardec já traz ali naquela época, ele diz o seguinte: o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais inferiores dos reinos animais e vegetais. Ou seja, o que Kardec está dizendo, o princípio da geração espontânea, e ele diz aqui, talvez um dia a ciência venha a comprovar que a geração espontânea, de fato, foi a origem da vida orgânica no planeta. Mas a gente não pode entender que existe a possibilidade de seres complexos como o nosso corpo é extremamente complexo, que seres complexos como nós poderiam ter surgido por geração espontânea. O que ele diz não, nós derivamos de alguma forma de seres mais simples que podem ter sido gerados por geração espontânea. Aí, na versão aqui do livro que eu tenho, né, que é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, tem a nota da editora, diz o seguinte, que atualmente temos a teoria da evolução química e molecular, que postula que a vida surgiu a partir do processo de evolução química de compostos inorgânicos, dando origem a moléculas orgânicas e depois as primeiras e mais simples formas de vida. Então, a partir de uma matéria inorgânica, ou seja, de uma matéria mineral, por alguma evolução química, por algum processo químico, aquilo passou a ser uma matéria orgânica e, de alguma forma, foi a partir dali que surgiu toda a vida. E essa é, atualmente, talvez a teoria mais aceita. Então, não se sabe, foi um raio que de repente deu um start ali numa matéria que não tinha vida e passou a ter. A gente não sabe exatamente como foi. O que a gente tem evidências é de que talvez isso tenha acontecido no globo como um todo. Provavelmente foi no momento em que chegou num ponto em que
a vida tornou-se possível pelas condições que nós tínhamos na época, a vida tornou possível e a partir dali a vida surgiu. Então, essa teoria da geração espontânea, ela evoluiu para essa teoria da evolução química e molecular e continua sendo, talvez, a teoria mais aceita hoje por nós, e o que a lógica nos diz que provavelmente foi dessa forma mesmo. E aí, por fim, né, na verdade, nos dois últimos itens do capítulo, Kardec vai trazer a questão da escala dos seres orgânicos, e que, mais uma vez, é uma derivação até da própria teoria da geração espontânea, e, como eu disse, na época era muito difícil de você defender, talvez, de que nós derivamos dos macacos, talvez não diretamente, tem uma discussão se a linhagem foi exatamente essa ou aquela, mas o fato é, a própria semelhança que nós temos com os macacos em si nos diz que nós temos algum tipo de grau de parentesco, ainda que seja um pouco mais distante, mas que a raça humana, ela derivou dali, todos nós, de alguma forma, desses seres mais elementares, né? Então, aqui na parte da escala dos seres orgânicos, Kardec até vai falar dos zoófitos, que era como se fosse um elo entre as plantas e os animais. Então, seriam plantas, mas que têm mais características de animais, ou animais que têm características de plantas, e eles seriam basicamente um elo entre o que seria a vida vegetal e a vida animal. Então, aqui, quando ele fala da escala dos seres orgânicos, ele inicia daqueles seres animais mais elementares, daquelas plantas mais elementares, e aí, em algum momento, existe uma passagem dos seres vegetais para os seres animais. Essa nomenclatura de zoófitos, ela já evoluiu muito. Hoje a gente nem estuda mais na escola, na época do vestibular e tal. A gente nem estuda muito, não existe mais essa nomenclatura, tá? A ciência evoluiu muito, mas o fato é que, por exemplo, quando você vê um coral no mar, ali no fundo do mar, a gente pensa que aquilo ali é uma planta, mas, na verdade, o coral é considerado como se fosse um animal. Então, existe a planta, a estrela do mar, por exemplo, que ela se assemelha muito mais a um vegetal do que a um animal. Então, existem... O que Kardec nos explica é o seguinte: se você olhar os extremos das escalas, então, se você olhar o vegetal mais rudimentar e o animal mais complexo, talvez nós, existe uma distância absurda, mas se você tentar olhar para os vegetais mais avançados e para os animais mais rudimentares, aí você consegue enxergar semelhanças, existe uma passagem. Então, o que Kardec defende aqui é que, apesar dessa diferença clássica, que o vegetal ele não se move, ele aure as forças dele, o alimento dele, do solo e do ar, mas sem precisar se mover, enquanto que o animal ele já tem ele já tem o dom ali, a capacidade de procurar o próprio alimento, ele se locomove. Esse seria, talvez, a grande diferença ali entre os dois reinos, né? Mas, então, o que ele diz é, se a gente considerar, então, que existe esse liame, a gente consegue perceber que, de alguma forma, todos nós evoluímos a partir das espécies mais rudimentares dos próprios vegetais, né? Porque os vegetais, a gente pensa que não, mas eles seguem praticamente a mesma lei de existência, a mesma lei de vida que a nossa, né? Então, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e eles morrem. Existem sexo nas plantas, existe a planta macho, existe a planta fêmea, existe todo um mecanismo de reprodução dos vegetais. Então, Kardec nos traz nesse sentido. E aí ele chega finalmente no homem corpóreo, né? E ele fala, do ponto de vista, no item 26, do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere unicamente por algumas nuances de forma exterior.
quanto ao mais, a mesma composição química de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Ou seja, nós não fomos criados diferentes dos animais ou das próprias plantas. E é isso que Kardec está querendo dizer aqui, contrariando o texto bíblico, como se nós tivéssemos sido criados, diferentes, né? Então, ele fala o seguinte, que no item 29, embora isso possa custar muito ao seu orgulho, então ele está falando para o leitor aqui, né, da época, né? Embora isso possa custar muito ao seu orgulho, o homem deve resignar-se a não ver em seu corpo material senão o último anel da animalidade na Terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro nivela ao brutos, se o nosso corpo nos nivela aos animais, o segundo, que é o princípio espiritual, esse nos eleva a uma altura incomensurável. Vemos o limite extremo do animal, mas não vemos o limite que chegará o espírito do homem. E aí ele traz um parênteses bem interessante, porque ele de alguma forma, ele tenta desvincular o que é o espiritismo ali naquela época do que era o materialismo. Ele mostra a grande diferença que existe entre os espíritas, né, entre a doutrina espírita e o materialismo. No item 30 ele diz o seguinte: por aí, o materialismo pode ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, vai ao encontro deles e os provoca, porque está certo de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com ela sofrer. O espiritismo, ele marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto em que este se detém. Ou seja, o espiritismo e o materialismo, eles vão juntos, eles são iguais até o ponto em que o materialismo cessa. Então, no que se refere à matéria, o espiritismo e o materialismo não tem diferença. Só que o materialismo, ele para ali, ele acha que tudo é efeito da matéria. Então, a própria vida orgânica, a nossa própria consciência, tudo que existe, é simplesmente uma reunião de moléculas e que quando deixar de existir a vida, que também o materialismo também não consegue identificar de onde vem, nós retornamos para o nada, ou seja, após a morte não haveria nada. E aí, Kardec diz que essa é a grande diferença entre o materialismo e o espiritismo, é que dali o espiritismo avança. E ele continua. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, um diz, não posso ir mais longe. O outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que, então, o primeiro diz que o segundo é louco? Só porque, entrevendo novos horizontes, o segundo se divide a transpor os limites que o outro julga por bem não avançar? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo além do oceano? Quantos desses loucos sublimes a história não conta, que têm feito a humanidade avançar e aos quais se tecem coroas depois de lhe haverem atirado lama? Pois bem, o espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo os que se obstinam a permanecer ligados à Terra, nos torna evidente todo um mundo, bem mais importante para o homem do que a América, visto que nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de um só, vão ao mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Incessantes travessias de um para o outro. A reencarnação. Chegados, portanto, ao ponto em que achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual.
Então, aqui ele já está trazendo o paralelo com o próximo capítulo, que a gente vai ver no próximo encontro, que é o capítulo 11, que é a Gênese espiritual. Então, o que o Kardec está dizendo é o seguinte: tudo que a gente estudou até hoje com relação ao Livro dos Espíritos, um materialista concordaria na época, e concordaria hoje também. Então, até agora, a gente estudou a formação dos planetas, a formação dos seres, a formação dos corpos orgânicos, e isso tudo o materialista também acredita. A partir daqui, a gente vai entrar no princípio espiritual, que nós entendemos que, além do próprio princípio vital, nós temos um princípio inteligente, e aí nós vamos entrar na questão da gênese espiritual. Então, eu achei muito interessante esse paralelo que ele traz aqui com o materialismo, porque ele já, inclusive, está falando, ó, não vem taxar a gente de louco, não, porque existe e não importa muito bem o que as pessoas acham, mas todos nós vamos viver a vida, retornar à vida espiritual, e nós vamos incessantemente fazer essa passagem, essa transposição entre vida espiritual e vida da matéria, porque esse é o princípio da evolução, a lei de evolução que todos nós estamos sujeitos, né? Bom, então esse foi o ponto aqui desse capítulo da gênese orgânica. Já, como vocês veem, a gente já começa a ter muito mais pontos de ligação ali com o Livro dos Espíritos. Não que os outros capítulos anteriores a gente não teve, tem sim, mas agora a gente começa já a entrar no que, de alguma forma, o próprio Espiritismo acabou descortinando para nós com relação à formação da vida e à formação ali do princípio espiritual. O capítulo 11, a gente vai tratar do princípio espiritual e como que funciona a união do espírito e da matéria, vai trazer alguma explicação sobre a questão da encarnação, reencarnação, algumas doutrinas relacionadas a esse ponto e que, de alguma forma, também estão bem detalhados ali no Livro dos Espíritos. Acho que é isso, vou deixar aberto aí para vocês fazerem comentários, se tiver algum, seria interessante. Vou só comentar um pouquinho, assim, que Eu dessa leitura... Só um minutinho, Vera. O que eu inferi dessa leitura tudo aqui, né? Antes de conhecer o Espiritismo, eu acho que eu passei uma década e acredito, assim, não me enquadrando em caixinha nenhuma, mas, assim, de alguma forma eu entendia que o meu corpo sempre me foi emprestado, porque até hoje eu não encontrei, assim, eu não vejo nenhuma máquina, nenhuma semelhança que nós aqui como seres humanos pudéssemos criar igual, né? Como o nosso corpo é incrível, como o nosso corpo ele foi assim extremamente pensado, porque assim, se imagina você ter órgãos assim, o rim que filtra seu sangue, que elimina o que não é puro, que não serve para o teu corpo, teu intestino, né, que absorve os elementos, né, os elementares lá suficientes para você se nutrir, né, nutrir teu corpo inteiro. Então, eu acho de tudo isso que eu li, o que é mais importante é que a gente tem que cuidar daquilo que nos foi dado, né? Que é esse corpo, de ter essa casca grossa aqui, né? Que às vezes limita a nossa visão, a nossa transcendência espiritual. Mas de tudo isso é importante cuidado que a gente tem que ter com aquilo que nos foi emprestado. Assim que eu enxergo como é meu corpo, né? O que a gente coloca para dentro, né? Como a gente cuida. Então, de tudo isso que eu li nesse capítulo, eu acho que não importa qual segmento doutrinário você tenha, qual a tua religião, acho que todas elas falam como você tem que cuidar desse corpo material aqui, né? Como já falei antes, também eu fui da igreja evangélica, né? E lá era muito falado assim, né? O teu corpo é templo do Espírito Santo, né? Cuida dele. Então, não importa qual doutrina, qual religião você esteja, né? Todas elas falam como é importante você cuidar do teu corpo, né? Aqui na Terra. Perfeito. Vera? Tá. Essa conclusão, o que o Carlos e a Renata levantaram, para mim, assim, teve um... Eu pensei assim, né?
Na reprodução da vida, na criação, no nascimento do mundo vegetal, animal, eles levantaram uma questão que não tem jeito, no meu raciocínio, converge para Deus, para o espírito. Também, porque a gente é formado do corpo e espírito, né? A gente tem isso com a gente, e a gente, como espírita, mais acentuado isso. E todas as religiões, a maioria, eu acho, acreditam no lado espiritual, entendem, o ser humano tem isso dentro de si, acho que sempre teve isso. Existe uma divergência, uma questão aí bem diferente entre as igrejas, né? Que é o que acontece com o espírito depois da morte, mas que existe o espírito, né? Isso, eu acho que ninguém discute isso. E como o Carlos e a Renata falaram, eu entendi assim, que tudo converge para Deus. O Carlos trouxe um resumo de toda essa ciência aí, que é muito legal a gente ir amadurecendo, e a Renata também. Só que ela também questionou, eu não sei como fica ao lado dessa alma. Então, o que eu concluí assim? Eu juntei a importância de tudo isso pelo seguinte: ainda que a gente tem todo esse processo físico da criação, da reprodução dos seres, existe. Aí, como a Renata trouxe uma questão importante dessa carga de energia, de eletricidade, que também deve existir, e na questão da ciência humana, que forçou aí a criação de um clone e tudo, foi necessária essa energia, e ela desencadeou ali a evolução, o desenvolvimento da ovelha, né? Porém, é isso, a questão o que acontece com lá, então, a energia, a eletricidade, o raio, assim como a matéria, no meu entendimento, não tem sentimento. Energia, energia, eletricidade, eletricidade, é importante para a composição da existência da criação, sei lá, do princípio lá no começo, mas o lado sentimento, moral, e assim, ainda é necessário essa parte se juntar, que eu vou chamar de sopro de Deus ainda. Então, é isso, a Renata mesmo levantou uma questão da eletricidade, que isso também é um componente para a criação. Imagino que a ciência traz muito disso nos estudos, e não sei se é física, se é quânticas, o que é, mas existe essa questão. Eu não sei como fica a questão da alma, e essa questão da alma é uma união, eu vou chamar de sopro de Deus, que é o lado mais difícil que a ciência ainda, não sei se nós teremos o direito um dia de saber isso encarnados, né? Quanto a falando de Deus, né? É isso que eu pensei, que eu juntei aí tudo que a gente está estudando, e a resposta, o mais bonito que eu acho de tudo isso, é que a resposta existe. Existe uma resposta para a criação, para o princípio, e que o nada, a gente entende que o nada não existe, a gente usa essa palavra nada, mas esse nada, lá no princípio de tudo, já era tudo, já era Deus, né? E nós não podemos ter essa pretensão de chegar lá, né? Ainda, pelo menos, por um bom tempo. Então, é isso. Perfeito, Vera. Incrível. Você falando, né, o que a Renata também comentou, essa questão da complexidade que existe no nosso corpo, a gente primeiro observa de que isso não pode ter sido criado ao acaso.
Não tem como existir um corpo tão perfeito como o nosso, uma organização tão perfeita de células e moléculas e elementos ali químicos que pudessem gerar um corpo tão perfeito. O homem, eu posso assegurar isso, o homem nunca vai ser capaz de reproduzir, de criar exatamente um corpo humano. No caso ali da ovelha, ali, o que a gente teve foi uma geração a partir de um código genético que foi copiado. Então, nós não criamos um corpo genético tão perfeito quanto aquele, nós simplesmente copiamos e reproduzimos, e aí sim a gente até consegue. Nesses tempos de inteligência artificial, acho que todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência ali com IA, de ter algum tipo de conversa. Por mais assim, porra, nossa, que espantoso, né? Você pode ter até como conversar aqui com uma máquina e tudo mais, mas nunca é um ser humano. A gente percebe que aquilo ali é uma máquina, que aquilo ali não é um ser humano, porque o ser humano é algo muito mais complexo, e o homem nunca vai conseguir criar uma máquina tão perfeita quanto é um ser humano, tanto em termos físicos, quanto em termos de inteligência, princípio inteligente. Porque isso é da esfera de Deus. Em Deus, nós jamais seremos Deus. Nós podemos nos aproximar ao máximo. E talvez quanto mais a gente se aproximar deles, menos a gente vai querer criar algo como ele, porque mais certeza de que nós nunca seremos Deus nós teremos. A questão de querer ser Deus e querer criar algo, criar a vida, é uma questão de espíritos de alguma forma inferiores ainda. Quanto mais para cima nós estivermos, mais próximos de Deus, mais certeza nós vamos ter de que nós nunca seremos Deus, que nós sempre seremos filhos dele, abaixo dele. Carlos, por favor. Você vê, né? Se a gente pegar uma célula ela é composta de lipídios, glicídios, aminoácidos, proteína, água, e deve ter mais coisas aí. Se a gente conseguir reunir tudo na quantidade certa e ficar olhando, não nasce dali uma vida, né? Aí como é que pode, sem a interferência humana, você reunir todos esses componentes e a vida se fazer? É como a Vela falou, né? De uma forma poética. É o sopro de Deus. Né? É o sopro de Deus. E você, na sua fala agora, você falou sobre a carga genética. Eu recomendo todos para que estudem, busquem no YouTube um vídeo que fala sobre Mendel, né? Ele fez um trabalho solitário, sofrido, durante anos estudando lá gerações de ervilha para provar, né, a genética. Ele reuniu os intelectuais da época, foi ironizado, foi, sabe, humilhado, e depois, séculos depois, admitiram que o estudo dele tinha procedência e fizeram uma homenagem pós-morte, né? Tem até uma estátua lá referente a ele, né? E para encerrar, você vê, né? Outro dia, na nossa reunião mediúnica, veio um espírito falar assim, é curioso, mas aqui a gente também passa fome, aqui a gente também tem dor, aqui a gente também tem sangra. Você sabia que a gente vai ao banheiro aqui também? E aí a nossa mente começa a viajar, né? Você fala, poxa vida, então quer dizer que o elemento vital, a célula, como eu acabei de citar agora há pouco, ela também existe numa outra dimensão, numa outra frequência, ao ponto de você ter a matéria em estados que a gente desconhece. No próprio livro dos Espíritos, em algum momento fala de civilizações que existem em outros planetas, né? Então, realmente, eu acho que tudo que a gente discutiu aqui hoje, e que Kardec trouxe, também deve existir em outras frequências, né? Em outras dimensões. E aí, comparando com a nossa inteligência, a nossa vã filosofia, eu lembro daquela máxima socrática, né? Só sei que nada sei. Tem muita coisa ainda que a gente vai estudar, vai estudar, vai estudar, e a gente ainda não vai conhecer tudo. Mas obrigado, viu, Estevão? Muito boa a sua exposição, né? A sua explicação, muito didática, muito clara. Acho que todos devem concordar comigo. Valeu.
Obrigado, Carlos. Eu que agradeço aí. Para mim está sendo uma oportunidade muito interessante de fazer esse estudo. Espero que a gente tenha continuidade aí no próximo encontro, que nós estejamos todos aqui para continuar. Carlos, aproveitar que você falou, vou pedir que você faça uma prece de encerramento, porque eu gosto muito das suas preces, para mim são sempre muito boas. Então, vou pedir, por favor, para que todos fechem seus olhos, respirem profundamente, algumas vezes, elevem sua frequência, através de um pensamento em Jesus, em Deus. Deus, nosso Pai, Supremo Criador, em prece de louvor e de agradecimento, eu e meus irmãos, Senhor, espiritualmente ajoelhados diante de Ti, queremos Te agradecer pela vida, por nos ter criado a nossa individualidade, a nossa essência, nos ter semeado na vida, ao longo de tantos ciclos, né, que estamos estudando, nesse grupo de estudo, onde a Tua providência foi nos conduzindo, nesses milênios, até o presente momento, onde a gente começa a ter a consciência de nós mesmos, do Teu amor, da Tua grandiosidade, né? Da nossa imortalidade, da nossa destinação à felicidade. Então, por tudo te agradecemos, pelo corpo físico, por esse grupo querido, que é a família que a gente escolhe, a casa bendita que nos dá a oportunidade de serviço no bem, de aprendizado, por Jesus, né, que norteia a nossa trajetória de retorno a Ti. Por tudo te agradecemos. Ousamos te pedir apenas para que nos ajude a vencer nossos condicionamentos e incontáveis encarnações no equívoco, para que possamos resistir às influências da espiritualidade, ainda na sua maioria, né, nessa população desencarnada, ainda instável, que nos influencia de alguma forma, para que possamos vencer também a influência do meio ao qual ainda estamos inseridos por uma condição evolutiva, que é o mundo de provas e expiações, né? E que, vencendo essas grandes influências, possamos ser multiplicadores desses conhecimentos que o Estevão amorosamente nos trouxe. Que nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes possam nos ajudar nesse sentido, Senhor, a ser semeadores da Tua paz, da Tua verdade. Graças a Deus. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Próximo encontro, então, nós vamos tratar do capítulo 11, Gênese Espiritual. Depois eu coloco lá no grupo a data certinha, porque eu não tenho certeza se daqui a 2 finais de semana não vai ser feriado, eu não lembro exatamente, mas se for, a gente pula um. Depois eu coloco lá a data certinha para todos, tá bom? Pessoal, obrigado. Um bom domingo para Obrigada, todos. Estevão. Obrigado. Domingo, viu? Domingo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.